Obrigado. Boa noite. Começando mais um Jô Soares, 11h30. E eu pergunto, quem aí nunca recebeu um golpe? Um golpe é sempre um golpe, e se não fosse um golpe, não seria um autêntico golpe. Mas existem golpes e golpes. Um golpe de ar é diferente de um golpe baixo. Por sua vez, é diferente de um golpe de Estado, que ainda é diferente de um golpe do destino. Se bem que o destino, às vezes, possa dar um golpe baixo no pessoal do ar e do Estado. É o que está acontecendo, por exemplo, com o pessoal da aeronáutica, que enfrenta um autêntico golpe nessa história de baixos salários. É o salário deles que é o baixo, não é o golpe. Para falar sobre esses e outros assuntos da terra e do ar, está aqui o ministro da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro Sócrates Monteiro. Depois dele, ora, ele não é nenhum metalúrgico do ABC, mas está em plena campanha salarial. Com vocês, o Tenente Brigadeiro do Ar, Sócrates Monteiro, ministro da Aeronáutica. Brigadeiro, não veio de farda hoje, Brigadeiro? Eu ando sempre fardado. Eu achei que hoje podia dar uma demonstração de que a minha função também tem um aspecto civil, que é uma característica do Ministério da Aeronáutica. Por isso eu usei a oportunidade do seu programa para também me exibir um pouco em traje civil. Muito obrigado. Mas hoje em dia, para você, né, que usa a farda quase que naturalmente, quando você põe uma roupa civil, dá aquela mesma, vamos dizer assim, pouco à vontade que eu teria se tivesse que usar uma farda, sobretudo farda aí completa, com mochila, carregando 30 quilos nas costas, etc. É o mesmo pouco à vontade ou não? Não, não. Diariamente nós usamos farda, mas usamos também o traje civil. De forma que no deslocamento, na representação externa, em ligação com a aviação civil, nós usamos com muita frequência o traje civil e a farda também. De modo que, assim como você que escreve com as duas mãos, nós também atuamos com as duas roupas. Com as duas roupas. Bom, não é comum o ministro de Estado reclamar publicamente de salário. O que está acontecendo? Realmente o salário do militar ficou tão defasado que não dá mais para segurar? Jô, eu acredito que seja necessária uma pequena retificação. Eu não estou fazendo campanha salarial nem reclamando publicamente de salário. Eu estou apenas reconhecendo publicamente uma coisa que todos reconhecem. O salário do servidor civil e militar realmente está baixo. E nós imaginamos que seja possível, com um trabalho, com sacrifício, com resultados em curto prazo ou num prazo mais curto possível, que a nação possa ter disponíveis os recursos que lhe permitam uma situação salarial melhor para os seus servidores militares e para os civis também. Agora, militar não pode entrar em greve, não é? É verdade. Como é que fica, então, quando há uma insatisfação, assim, quase que geral no quartel? Quando há uma insatisfação pelo reconhecimento que o salário está em níveis baixos, os ministros informam o presidente que os salários estão baixos. E o presidente sabe que os salários estão baixos. O presidente já sabe que os salários estão baixos. Mas o que eu digo é o seguinte, como é que essa informação chega aos ouvidos do ministro? Quer dizer, existe um sindicato, é através de um clube da aeronáutica, onde é que começa a surgir, quer dizer, além da constatação no bolso, que o bolso da farda é tão fundo quanto o bolso. O ministro também tem um salário que não está lá muito representativo. Então o ministro sabe que o salário da categoria, da classe, da Força Armada, vê isso, sente isso, lida diariamente com diferentes níveis de servidores e sabe principalmente que mais frustrante ou mais inquietador do que o próprio salário são as discrepâncias e as injustiças salariais que se observam em outros segmentos da nação. Isso frustra mais. E também alguns gastos irregulares e tal, que surgem noticiados às vezes nos jornais. Etc. Nos jornais, a campanha que se faz a respeito do desvio de verba de órgãos públicos, isso realmente incomoda bastante.
Isso, e, por exemplo, tem a reclamação assim, você está no seu gabinete, entra um ajudante de ordens, ele pode comentar, lendo a notícia, realmente, a gente está ganhando uma porcaria. Ele pode fazer isso ou não? Pode, normalmente não faz, mas eu pergunto a ele que tal o salário e ele se encarrega de me mostrar o contra-cheque. Como é que ele faz? Tá ótimo, ministro, olha só. Dá uma olhadinha. É verdade? Como é que são, como é que são os salários de... Você deve saber de qual, se não souber, enfim. Mas qual é o nível salarial, por exemplo, de um brigadeiro? Bom, um brigadeiro normalmente... Que não esteja ministro. Bom, o ministro ganha só um pouco mais. Mas um brigadeiro normalmente tem um salário bruto da ordem de 700 mil cruzeiros e com desconto do imposto de renda recebe líquido cerca de 550, 560. Quer dizer, esse é o salário máximo da aeronáutica? Não, tem 3 níveis de brigadeiro. Os tenentes brigadeiros, que são aqueles de 4 estrelas, que é o top da carreira, esses ganham uns 40 mil cruzeiros a mais. 40 mil a mais? A mais. Um tenente, quanto é que ganha? Um tenente ganha cerca de 200 mil cruzeiros. Um primeiro tenente. Esse é o salário do primeiro tenente? É o salário do primeiro tenente. Agora, um capitão, por exemplo, um capitão normalmente com os cursos, um piloto de jato, por exemplo, piloto que transporta o presidente do posto de capitão, e são vários capitães que voam com o presidente numa aeronave a reação, um jato moderno, um tipo 737, é o tipo do avião que transporta o nosso presidente. Esse ganha um pouco mais que o primeiro tenente, esse ganha 250 mil cruzeiros líquido no fim do mês. E o presidente sabe disso, que ele voa com sabe, um capitão insatisfeito ali quando... Ele não tem notado? Ele não nota que tem havido turbulência em tudo que é viagem? Não. O avião... Agora ele vai ver. O presidente não voa com o capitão insatisfeito. Ele voa com o capitão disciplinado. Então tá bom. Não, mas ele pode estar insatisfeito e ser disciplinado, não pode? Normalmente é o que acontece. Ele está insatisfeito com o salário, mas está contido pela disciplina e pela convicção dele de que a ele compete realizar aquele trabalho e ele realiza aquele trabalho. Quanto é que ganha um comandante de jato na aviação civil? Bom, dependendo do plano doméstico ou internacional, mas um comandante de jato a nível doméstico ganha cerca de 900 mil cruzeiros. Depende do número de horas de voo, depende do tempo que ele tem de atividade, mas em torno de 900 mil cruzeiros a 1.200.000 por aí. Agora, você concorda que os militares têm uma série de regalias e de auxílios que o civil normal não tem? Por exemplo, o capitão tem moradia, tem alimentação... Sim. Vamos dizer, ele tem casa, comida e roupa lavada, ou não? Sim. Não. Ah, não? Não. Ele não tem casa, ele não tem comida, ele não tem roupa lavada. Em alguns casos, ele tem casa, em alguns casos, ele tem comida e nunca tem roupa lavada. Os militares pagam a totalidade dos seus uniformes do seu bolso e não podem nem descontar do imposto de renda. Quer dizer que isso é um gasto como qualquer civil? Não, como qualquer civil, não. Não, digo, a roupa deles é um gasto como... Não. É diferente do civil. Porque tem que estar sempre na consolidação da lei do trabalho diz que se a empresa determinar ao servidor, ao seu funcionário, que ele é obrigado a usar um determinado tipo de uniforme, a empresa é obrigada a fornecer esse uniforme. No caso das Forças Armadas, elas são obrigadas a usar aquele uniforme, desde o sargento até o brigadeiro. São obrigadas a apresentá-lo corretamente composto, senão aquilo é considerado transgressão disciplinar e ele é punido, preso ou detido, e pagam isso inteiramente do seu bolso. Não há qualquer auxílio a isso. Há um adiantamento quando ele é promovido de 4 em 4 anos e ele ganha um soldo, mas tem que pagar isso em 12 prestações. Vai descontando. E tem alfaiate, por exemplo, não sei, tem gordo na aeronáutica, não? Tem gordo, por exemplo. Forte. Na aeronáutica é forte. Na vida civil é gordo mesmo. Então, por exemplo, se eu sou capitão, né? Tem que mandar fazer uma farda. Tem um alfaiate que faz a farda sob medida? Que deve ter gordo que tem que fazer sob medida. Tem. Eu, por exemplo, tenho um alfaiate, no Rio de Janeiro, que faz todas as minhas fardas há 40 anos. Especialista em farda? Se você deixar, eu digo até o nome dele. Ele vai ficar feliz. O alfaiate Euclides, que faz todas as minhas fardas, desde aspirante, 1951, até hoje.
Maravilha isso. É verdade. Agora, e o negócio da habitação? O capitão, ele não tem a casa onde mora? Não tem o negócio das vilas militares? Tem. Quando ele está, por exemplo, manda... Às vezes tem. Deixa eu lhe dar um exemplo. Por exemplo, eu sou carioca. Nascido, criado, morado no Rio de Janeiro, Santa Teresa. E depois de entrar na vida militar, eu costumo dizer que agora eu só sou brasileiro, de tanto que eu andei por esse Brasil. Então eu servi em Porto Alegre, eu servi em Natal, eu servi em Brasília 2 vezes, eu servi em São Paulo 2 vezes, eu servi em Manaus. Como seria possível deslocar-se alguém se não se desse a esse servidor militar a possibilidade de ter uma moradia para ele morar? Senão ele não tem condição de se deslocar. Eu tenho 38 anos de casado, tenho 29 residências ocupadas nesses 38 anos de casado. Eu costumo dizer à minha mulher, sua mulher que deve ficar que ela contente pode com reclamar de tudo, menos de rotina e monotonia na vida conjugal. E os filhos, como é que faz para estudar? É um pouquinho aqui, outro pouquinho ali? Exatamente, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E na juventude me cobraram, pai, sua carreira não me deixou ter amigo de infância. Você hoje, algum dos seus filhos seguiu a carreira militar? Não, nenhum dos dois. Tenho 2. Tenho uma moça que se formou em física e tenho um filho que é engenheiro civil. E hoje você aconselharia um filho seu a seguir a carreira militar no Brasil? Se tiver vocação, se tiver vontade, se tiver interesse em conhecer uma coisa do nosso país, que só a carreira militar permite isso, de uma certa forma, quem não tem dinheiro para percorrer o país todo. Eu digo que sim, eu acho que a carreira ainda é agradável, ainda é atraente, ainda é gratificante. Agora a gente tem que acreditar nela, senão é impossível seguir. Outra coisa, tem a casa enquanto está viajando, né? Então você vai servir no Recife. Então tem uma casa no Recife. Mas aí você se aposenta, né? Ou passa para a reserva. Aí você não teve nenhum auxílio, nenhuma possibilidade de auxílio para ter a sua casa? Não. Não, ao contrário. A vida militar, que em alguns aspectos parece oferecer vantagens, como essa da moradia funcional ou profissional, ela é muitas vezes penalizante ao final da carreira. Porque aquele que não teve oportunidade por um salário que é muito contido, por uma legislação que impede o militar de ter qualquer outra atividade, por uma legislação que obriga o militar a se deslocar por todo o território nacional, por uma legislação que não facilita ao militar a formação de um pecúlio que lhe permita ter uma casa. Então, muitas vezes, depois de 30 anos de serviço, ele é transferido para a reserva, que atinge o limite de tempo. Nós dizemos agora, até logo, sai da casa, que tem outro candidato para entrar nela. Isso é bastante penalizante. Vou falar só mais um pouquinho aqui sobre o negócio de salário, que é o seguinte. Não, é o seguinte. Em Portugal, a gente sabe que, no fundo, a famosa Revolução dos Cravos surgiu exatamente por uma insatisfação muito grande das Forças Armadas em relação aos seus salários. É possível que ocorra algo semelhante no Brasil? Não, não creio. Não creio. Eu diria que em Portugal a Revolução dos Cravos ocorreu porque havia todo um período de um regime forte de Salazar e que a Revolução dos Cravos, na realidade, foi um brado, foi um grito de insatisfação popular que se exprimiu através dos militares, onde sempre acontecem as revoluções. Claro, mas o que eu digo é o seguinte, houve esse dado muito importante, não do lado dos civis, mas do lado dos militares. Se os militares estivessem sendo muito bem pagos, provavelmente não haveria a revolução. Não sei, eu creio que seria uma análise simplista. Imaginar que salário apenas vai definir que Força Armada se engaja numa direção ou noutra. No Brasil não é esse problema. No Brasil as Forças Armadas podem reconhecer e proclamar que o seu salário, num determinado instante da história, está baixo. Uma Força Armada nunca fez movimento no Brasil por causa de salário. Eu vou pedir para a gente vai fazer só uma pausinha aqui, eu vou chamar o reloginho e a gente vai continuar conversando aqui com o ministro da Aeronáutica, o brigadeiro Sócrates Monteiro. Por favor, solta o reloginho. Estou conversando aqui com o brigadeiro Sócrates Monteiro, ministro da Aeronáutica, e eu quero fazer algumas perguntas agora sobre o Centro de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, né, o SINDACTA, não é isso? Sim. Você foi, inclusive, chefe, comandante do SINDACTA. É verdade que existe, eu que voo muito por aí, escuto às vezes essa referência, e saiu, o Vila, inclusive, me mostrou
um artigo que saiu na Folha muito interessante a respeito disso. É verdade que tem uma grande área do Brasil que não está coberta por radar, que é deficiente nesse sentido. Por exemplo, nos Estados Unidos não levanta nada de lugar nenhum sem que o radar acuse. No Brasil pode-se tranquilamente, por exemplo, na área do Amazonas, sair ali com um carregamento de ouro de contrabando e ir para um outro lugar sem que apareça nada. Sem que apareça ou 400 nada. Voos assim por dia. Sem que apareça nada. Dos Boa Vista, com mais de 200 voos por dia, sem que apareça nada. Mas veja, o Brasil é muito grande, o Brasil é um país continente. Os Estados Unidos também. Sim, mas eu acho que é realmente um perfil do nosso temperamento que a gente, quando quer comparar com alguma coisa do Brasil, a gente compara logo com os Estados Unidos. Por que será isso? São 160 países no mundo. Por que será isso? Vocês botaram isso na cabeça da gente, que é bom para os Estados Unidos, é bom para o Brasil. Mas veja, em termos de segurança de navegação aérea, que é uma outra missão do Ministério da Aeronáutica, de cunho civil, eminentemente civil, nós temos realmente um sistema que cobre mais da metade do território nacional, com radares modernos, acionados por computadores, de forma que automaticamente esse voo é seguido e o controlador, que fica 24 horas por dia, 365 dias por ano, sentado diante de uma tela, não o mesmo homem, claro, mas fazendo o acompanhamento de todos os voos que ocorrem na área coberta por esses radares. Nós temos principalmente hoje... a área o quê? São Paulo, Rio, Brasília? Não, eu diria que num paralelo que passa umas 300 milhas ao norte de Brasília, para o sul, até o Arrochuí, o território nacional está todo coberto. Agora, nós estamos... Quer dizer, eu só corro risco mesmo quando eu vou fazer turnê para Manaus. Não, eu diria Belém. Que não há risco maior e não há risco menor. Nós temos segurança em termos de gradação. Onde há mais tráfego aéreo, há mais cobertura, há mais controle da navegação aérea. Onde há menos tráfego aéreo, que é na Amazônia, essa cobertura se faz por um sistema chamado de procedimento. Então não é uma cobertura visual. Para lhe dar um exemplo clássico do que eu estou dizendo, nós tivemos há pouco tempo uma aeronave que, por um equívoco do piloto, adotou uma proa diferente da real. Exato. E toda a nação sabe, tivemos um acidente onde perderam a vida 12 pessoas e, por milagre, alguns escaparam vivos. Milagre. Ali foi realmente Deus que botou a mão. É verdade. Pois bem, nós no ano passado, em outubro, tivemos a oportunidade de inaugurar um radar em Belém do Pará. Foi o primeiro radar de controle de tráfego agora construído no Brasil. Nós instalamos em Belém do Pará. Esse radar já encontrou um avião com 63 passageiros a bordo. Perdido. E o trouxe de volta e colocou no chão. Para nós esse radar está pago. Claro. Agora, se o radar tivesse instalado já naquela época, não teria acontecido não teria havido aquele acidente. Sem dúvida nenhuma, não teria havido aquele acidente. Então, quando eu falo correr risco, é evidente que eu estou brincando, porque, aliás, eu vou demais por essa área, né? Eu queria por isso que eu sei dessas informações. Queria lhe deixar um convite. Quando você passar por Brasília, mande me avisar, ou por Curitiba, e eu vou ter o prazer de lhe mostrar o centro de controle de Brasília e de Curitiba, que são os dois centros que controlam metade do território nacional, com radares automáticos modernos, computadores, uma coisa idêntica àquele país que você acabou de citar, que é parâmetro para nós, aquele grande país do norte. Agora, quantas horas, você falou que tem sempre um homem ali diante da telinha, quantas horas, porque a gente sabe que existem vários acidentes por causa de controle de tráfego aéreo, por causa de cansaço, ou estresse, ou excesso de trabalho, quantas horas o homem pode ficar sentado observando aquela manobra toda sem realmente se cansar? Bom, eu acredito que em termos de estatística mundial, alguns poucos acidentes ocorram por cansaço do controlador. No Brasil, não há exemplo disso. Mas, normalmente, o homem fica 2 horas num período de trabalho com a tela e orientação dos aviões. 2 horas? 2 horas. Quer dizer, é uma coisa que requer uma concentração absoluta, violenta, absoluta, né? absoluta. Ele não pode sair dali para ir ao banheiro. Evidentemente que ele nunca está sozinho. E qual é o salário de um homem desse? Ah, gratificante, 150 mil cruzeiros. Voltei a falar em salário, não queria mais falar nisso, mas é que eu fiquei pensando, cheio de ficar ali, né? Tá bom. Você quer que eu repita, não? Não, tá bom, tá bom. E você, nessa época, que esteve como comandante do SINDACTA, que eu vou repetir o que é o Centro de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, né? Por acaso teve algum registro de disco voador, ministro?
Isso aí não posso deixar de perguntar. Olha, nós chamávamos na ocasião anomalias eletrônicas. Anomalia, quer dizer que para nós é disco voador, agora para aeronáutica, anomalias eletrônicas. Não se fala mais nisso aqui. Pronto. Anomalias eletrônicas. Mas aconteceram algumas anomalias eletrônicas? Deixa eu explicar para não dar uma ideia distorcida do que algumas vezes nós podemos registrar nos nossos radares. Os radares são equipamentos eletrônicos altamente sofisticados e que trabalham por um sistema de um pulso elétrico que é lançado no espaço, encontra um objeto sólido, volta e é captado pela antena de volta que mede o tempo de ida e volta, a distância, a velocidade, para localizar o... Esses dados, hoje em dia, não são mais dados que nós chamávamos de dados brutos. Isto é, não é uma tela do lado do radar com um controlador ali. Aquilo passa por uma série de computadores, esses dados são digitalizados, são transmitidos, são recebidos, são decodificados e geram novamente uma tela, na tela do radar, um ponto idêntico àquele que foi captado no campo. Então, nesse processo eletrônico, é possível que tenha havido alguma defasagem e uma anomalia eletrônica surge. Mas nada confirmado assim como objeto voador não identificado. Na sua carreira de militar da aeronáutica, já soube de algum caso, algum colega que voou atrás de um disco voador ou que foi seguido por um disco voador? Não, não conheço nenhum caso. Nada, né? É porque eu entrevisto aqui algumas pessoas ligadas e sempre tem um negócio de dizer assim, não, inclusive teve um avião da FAB que seguiu e depois não conseguiu mais seguir, teve que ir, não tem nada disso. Só no jornal. Só no jornal. Só. Tem vamos falar um pouquinho do Correio Aéreo Nacional, né? Que bom. Que é uma coisa importante, que foi difícil de se instalar. Como é que está hoje, né? Quando se fala em Correio Aéreo Nacional, as pessoas sabem exatamente. Ministro, quer um copo d'água? Eu vi que o ministro... Eu aceito. Estou com a garganta irritada. Dá uma... Quer um esquinho, ministro? Não, muito obrigado. Mais tarde. Nós estamos voando, não tem o menor problema. Obrigado. Então vamos falar do Correio. O Correio surgiu quando? Como é que foi? O Correio Aéreo Nacional surgiu no dia 12 de junho. Estamos ainda na euforia da comemoração do Correio Aéreo Nacional. No dia 12 de junho de 1931, num pequeno voo de um avião biplano, 2 lugares, que decolou do Rio de Janeiro e chegou em São Paulo. Fez a extraordinária viagem em 6 horas, de sair do Rio de Janeiro e chegar em São Paulo. 6 horas? 6 horas. Ali nasceu o Correio Aéreo Nacional. E hoje, 60 anos depois, nós temos o orgulho de entender que continua sendo importante a nossa missão. E hoje atinge o país todo. Eu queria passar às suas mãos, aproveitar a oportunidade, de passar um livro que é a história do Correio Aéreo Nacional. Bonito. Edmar, vem aqui. Rápido e com todo respeito, senão vai preso. Vem cá. Ora. Olha que maravilha isso. Esse é o primeiro voo, olha aqui a sacola. O primeiro voo entre Rio e São Paulo do Correio Aéreo Nacional, 6 horas. É verdade. Mas pelo menos foi tudo pelo céu, né? Ou não? Foi pousando, parando? Foi parando. Porque tem a história do Jaú, que eu acho maravilhosa, né? Que fez a primeira travessia da Europa para o Brasil. Eu uma vez estive no Museu da Aeronáutica e perguntando, na época era o comandante Saraiva, que era um dos diretores, perguntei, e ele veio voando e tudo? Claro que não, ele vinha pela água, era hidroavião, pousava, o pessoal ia pela água, levantava um pouquinho, pá, mais água. Olha aqui. Tem um avião que parece da Mercedes-Benz, não é não, é o volante, avião tinha volante antigamente? Tinha, claro. Olha só, tá dando para ver aqui? Isso aqui o que é? É uma bússola, uma régua de quê? É uma régua, é um conjunto de sextante, medidor de distância, indicador de proa. Aqui. Importante é o registro de que a missão nasceu há 60 anos atrás
e continua sendo realizada até hoje. E qual é o seu xodó na aeronáutica, ministro? Continua sendo aviação de caça? Você foi piloto de caça? Fui piloto de caça. É difícil a gente dizer que tem um xodó em aviação. Há muita coisa em aviação que apaixona a gente. É o controle que se faz na navegação aérea, é o correio aéreo, que até hoje frequenta os campos do interior. A Força Aérea talvez não seja muito conhecida nas grandes cidades, mas foi muito conhecida em Brasília, na construção de Brasília, porque nós participamos intensamente, transportando todo o material daquele início de construção, foram transportados em aviões nossos. Nós continuamos até hoje. Na época da construção de Brasília, do início, 1956. Isso você ainda não voava, né? Já, claro que eu vou, era capitão. Já era capitão? Tenho 40 anos de aviação como oficial. Que maravilha. Então você deve ser do tempo do meu primo na aeronáutica, que era o Marcos Clemente, que foi da Esquadrilha da Fumaça, Bacalhau. Bacalhau Silveira. Exatamente. Foi meu aluno. Foi seu aluno? Foi. Olha só. Mas eu sou do tempo também do outro seu parente, que foi Eduardo Gomes. Foi, que era o primo do do primeiro grau da mamãe. É. Também pegou meus dele. dois primos. Os dois. Então a gente pode falar, mas Pode já falar à fico mais à vontade. vontade. Falar à vontade. Vamos falar um pouquinho do que saiu noticiado aí, de acordo secreto entre Brasil e Líbia. Tem algum fundo de verdade isso? Não. O que é importante ressaltar é que houve uma época em que o mundo inteiro negociava com a Líbia, negociava com o Iraque, negociava com o Irã. Então o Brasil, que tinha uma indústria incipiente de armamento, que era mais pequenos componentes, não eram equipamentos sofisticados de alto grau de sofisticação, a não ser em algumas exceções, como por exemplo o nosso Astros 2, que é um conjunto de mísseis móveis, e esse realmente é um equipamento altamente eficiente. Mas realmente nós vendemos alguma coisa para a Líbia, vendemos para o Irã, vendemos para o Iraque, uma coisa muito pequena, 0,1% do que esses países na realidade compraram. E depois, com a crise do Golfo, com a crise do Oriente Médio, não esta, as anteriores. Sim. Então realmente se interrompeu, por interesse do Brasil, se interrompeu essa negociação. Não há acordo secreto nenhum. Não havia Também se houvesse, se for nenhum. secreto, ninguém vai dizer aqui. O Brasil interrompeu a sua negociação por duas razões principais. Primeiro, descobriu que a Líbia comprava armamento nosso e entregava para o Irã, numa época em que o governo brasileiro não queria vender ao Irã. Fazia uma operação triangular. E a razão mais importante de todas, pararam de pagar. Não, aí realmente não dá. Não precisa nem explicar mais nada. E o fato, o que você acha da participação da mulher nas Forças Armadas? Eu acho que é uma medida de reconhecimento da necessidade da participação da mulher no estágio atual da sociedade brasileira. O Ministério da Aeronáutica vem, nos últimos 8 anos, recrutando e incorporando mulheres ao seu efetivo na categoria de sargentos e de oficiais. E mais, foi a primeira Força Armada a incorporar num quadro regular, foi o quadro de saúde, um grupo de mulheres que, como dentistas e médicas, ingressaram na carreira regular, podendo, portanto, atingir o posto de oficial-general. Brigadeira médica. A primeira formatura ocorreu em agosto do ano passado. Foi a primeira turma no Brasil de mulheres incorporadas numa Força Armada num quadro regular, não num quadro complementar, ou num quadro de reserva, ou num quadro temporário, mas num quadro regular, isto é, com a capacidade de competir integralmente com os homens no desenvolver de uma carreira que vai até o oficial-general. A mulher pilota, por exemplo, já tem? Nós não temos ainda. Mas você seria a favor ou contra? Olha, eu acho que a mulher tem um lugar na aviação. Eu não tenho nada contra as mulheres pilotando. Apenas na Força Aérea nós temos tão poucos pilotos, de combate. E a mulher, em Força Aérea nenhuma, é colocada na posição de piloto de combate. Nem na de Israel? Nem na de Israel. Como piloto de combate, não. Elas são utilizadas para missões de transporte, para missão de apoio, para missão de vigilância, missão de combate, não. Agora, você não... eu não sei se isso tem algum fundo de verdade ou de realidade. Você não teria tido um problema por ter desligado 60 mulheres, 60 oficiais mulheres do Corpo da Aeronáutica? Problema enorme.
Mas por que foi isso? Primeiro, a situação desagradável de ter que assinar um ato desse. Segundo, a consciência de que era importante e necessário assinar aquele ato. Eram moças que constituíam uma turma de 150, que tinham sido incorporadas há 8 anos atrás, e por uma legislação que dizia que elas pertenciam, como pertencem até hoje, a um quadro da reserva. E que o período de trabalho, isto é, o contrato de trabalho, era de 8 anos no máximo. Era um período de 3 anos e depois mais 2 períodos de 2 anos de renovação. Então elas passaram o primeiro período, renovaram o segundo período, renovaram o terceiro período e aí iam completar 8 anos. E a lei dizia que com 8 anos eu teria que dispensá-las. Mas dizia mais, que algumas, ou melhor, que algumas ao completar 8 anos poderiam ser aproveitadas. Então nós tínhamos um conjunto de 400 moças trabalhando conosco. A primeira turma de 150. Fizemos uma avaliação das fichas de desempenho que elas apresentaram, como todos os oficiais e subalternos têm uma ficha anual que registra o seu desempenho. Fizemos uma avaliação daquelas que tiveram um desempenho que os chefes indicaram que foi o mais produtivo, e essas foram efetivadas. Nós permitimos que fossem efetivadas e então permanecessem ao longo da força. E aquelas 60 e poucas moças que haviam, através do conceito do seu desempenho, tido um registro de menor eficiência do que as outras, essas nós cumprimos o contrato de trabalho e dispensamos, para dar oportunidade às que vinham atrás, para poder continuar recrutando outras moças. Se não sai ninguém, não entra mais ninguém. Nós temos um grupo privilegiado de 400 moças e não pode entrar mais ninguém. Fica fechado. Como é que é feito o treinamento de piloto de caça no Brasil, ministro? Bom, o treinamento de piloto de caça é feito exatamente como se faz em todos os países do mundo, em todas as forças aéreas que têm uma aviação de caça. O oficial é recrutado por suas fichas de desempenho na academia, é indicado pelo seu instrutor como tendo aptidão para aquele tipo de aviação, que é um tipo de uma aviação mais, voo mais brusco, um voo mais de reflexos mais rápidos. Então, os instrutores indicam quais são os cadetes e os aspirantes que terminam o curso que têm maior probabilidade de serem aproveitados com sucesso nesse tipo de atividade. Eles são conduzidos, então, a Natal, ali passam um ano sendo novamente retestados, alguns são afastados, e os que são, então, indicados ao final desse ano inteiro de treinamento, são conduzidos a unidades de treinamento de aviação de caça, onde vão voar os aviões Chavante, onde vão mais tarde voar os aviões F-5 ou os aviões Mirage. Esse período todo normalmente toma cerca de 3 anos para que um piloto possa ser considerado um formado para ser um piloto de caça. Quer dizer que não é por exemplo, treino de combate. Como é que se faz treino de combate? Faz treino de combate. É com simulador de voo? Não, é com voo real. Saem os aviões, se dividem em 2 partes a esquadrilha, eles se confrontam e fazem o treinamento. Como é que se avalia se acertou ou não acertou? Bom, botando a coisa bem miúdos. Bem miúdos. Os aviões são equipados com máquinas de filmar. E quando se processa o combate aéreo, todo o combate, toda vez que o piloto aciona o gatilho por julgar que tem outro avião numa posição de tiro favorável ao tiro, ele então aciona o gatilho e a máquina de filmar, em vez da metralhadora disparar, aciona a máquina de filmar. Quando chega no chão, esse filme é revelado, então é analisado o combate. Aí que diz, verifica tu morreu. Quem foi que morreu. Exatamente, tu morreu. É isso aí. É isso aí. Agora me explica uma coisa, para terminar eu queria só que você me explicasse uma coisa que me aflige demais. Por que se camufla o avião de floresta quando ele está no ar? Não chama muito mais atenção? A gente olha, olha lá um avião, olha lá. Hein? Boa pergunta, eu vou lhe explicar por quê. Ou tem um pacto assim que diz, ó, quando está no ar a gente não enxerga. O que é aquilo lá? É uma ilha, deixa. Algumas ilhas navegam às vezes. Mas veja, um avião no ar, mesmo no ar, ele é visto por diversos ângulos. Mas ele é visto principalmente de baixo para cima, mas também é visto de cima para baixo. Então, normalmente, os aviões são pintados de cinza claro por baixo, porque olhando de baixo, ele se confunde com o céu.
e são pintados de floresta por cima, porque num momento, num sistema de vigilância que se usava principalmente, antigamente, ou em áreas que não são cobertas por radar, é preciso que uma esquadrilha em voo elevado faça uma vigilância de olho visual mesmo, em busca de aviões incursores que possam estar ingressando. Então, se os aviões estiverem por cima, pintados de floresta, a olhar de cima para baixo, eles são pouco percebidos. Mas isso é história, porque hoje em dia isso só tem efetividade quando se faz um controle de radar. Aí realmente nós podemos interceptar, e o Brasil mantém, no dia de hoje, uma unidade permanentemente a postos 24 horas por dia, que a gente aperta um botão e em 5 minutos tem ou um F-5 ou um Mirage no ar, que não é um, são dois, que são 2 Mirage ou 2 F-5, que o voo é feito aos pares, no ar em 5 minutos, orientado para o radar e interceptando aquele avião que não se tem identificação, que não sabe o que faz em cima do território nacional. Isso é muito importante. Não é por guerra, nós não estamos pensando em invasão, em inimigo, estamos pensando em defender os recursos que estão no subsolo brasileiro. Contrabando de ouro, isso, aquilo que acontece. E o levantamento das riquezas minerais que estão no subsolo, que é possível fazer com um simples sensor a bordo de um avião que se desloca fora de rota. Então nós temos capacidade... Que vai captando, vai mapeando. Que vai mapeando o subsolo todo do território nacional. E amanhã alguém vem e compra uma fazenda no sul do Pará e de repente descobre que ali tem a maior mina de caulim da humanidade. Então isso é fato concreto e real. Nós temos que ter capacidade de fazer essa vigilância para fazer a defesa do nosso território, para fazer o auxílio aos aviões que estão perdidos e que há um sistema de socorro em que um avião desse decola, intercepta o avião e o traz até o aeroporto em segurança. São dezenas e dezenas de casos que não atingem os jornais, porque a manchete é o avião que cai, o avião que deu certo, não é notícia. Estou conversando aqui com o brigadeiro Sócrates Monteiro, ministro da Aeronáutica. Muitíssimo obrigado pela sua presença conosco. É um prazer. Daqui a pouco a gente volta. Ministro, fala-se que as Forças Armadas podem ser empregadas agora